A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição do nosso estudo sobre o livro de Gênesis. E hoje nós vamos já falar da nossa lição de número 5. Lembrando que estas lições são para a classe de adolescentes, a escola bíblica dominical, e a classe é a classe dos adolescentes. E nós somos da Assembleia de Deus, o Ministério Guaratinguetá, e estamos fazendo esse trabalho também para os professores da classe de adolescentes. Vocês podem usar esse material para suas aulas, lembrando que vocês podem melhorar isso que nós apresentamos. Nós fazemos apenas um plano, uma forma aqui que nós fazemos as lições, de maneira que facilite o entendimento. Vocês podem pesquisar, acrescentar, colocar mais referências bíblicas, melhorar esse trabalho para vocês apresentarem aos seus alunos da classe de adolescentes. Nós estudamos a lição de número 4, que foi a lição sobre o sábado, e eu deixei um desafio para vocês. Se vocês acompanharam, vocês vão lembrar-se que o desafio era para adorar a Deus, agradecer a Deus por todas as suas maravilhas, pela obra criada, por toda a criação de Deus. Tá certo? E se você ainda não acompanhou as nossas lições, faça isso. Nós já estamos na lição de número 5 e você pode acompanhar para que tenha um bom entendimento, do nosso estudo. E a lição hoje que nós vamos estudar é a lição de número 5, que tem por título A Queda do Homem, certo? Então, a gente, vai ter um texto aqui que vai ser o nosso texto base, que nós chamamos de texto áureo. E vamos ler juntos? Você pode acompanhar aí através do nosso slide. Então, a palavra de Deus diz assim: mas da árvore, da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Isto está em Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 17, certo? E a nossa leitura bíblica também no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 até o 6. É uma leitura longa que nós não vamos fazê-la agora, mas você, estando aí com a sua Bíblia, é muito importante que você acompanhe o estudo com a sua Bíblia, tá certo? Você pode ler esses versículos depois, com calma, mas nós vamos, no desenrolar da nossa lição, apresentando alguns versículos dessa leitura bíblica, tá certo assim? Então vamos lá. Como vai ser o desenvolvimento da nossa lição? Nós sempre temos trabalhado desta forma. Temos uma introdução, temos o nosso primeiro subtítulo, que vai falar sobre a tentação, o segundo subtítulo, resultados da queda, e por fim, apresentamos a conclusão desta lição. Então, estamos estudando a queda do homem. É interessante a gente ver aqui, através da nossa introdução, que a queda do homem é um assunto muito importante, pois mostra como surgiu a morte para todas as pessoas e denota a grandeza do perigo da queda, com resultados penosos. Por fim, apresenta um alerta sobre as palavras do diabo, que tenta mudar a verdade de Deus em mentira e levar o ser humano à destruição. Se vocês acompanharam já as nossas lições,
vocês vão perceber que nas lições passadas nós tivemos uma visão agradável de paz, de felicidade, vendo tudo que Deus foi criando dia a dia, né, com toda a sua perfeição e beleza. Nós vemos a criação do homem e da mulher, desfrutando de paz, de felicidade. Então estava tudo muito bom, não é mesmo? Assim foi a expressão de Deus, né? Foi muito bom tudo que Deus fez. Mas a partir de agora, nessa lição de número 5, nós vamos ver esse cenário mudando, né? Agora nós vamos ter uma outra situação e nós podemos colocar, né, de tudo muito bom, agora fica tudo muito triste. Mas nós temos que passar por esta lição também para nós entendermos os propósitos de Deus, entender qual a sua vontade, tá certo assim? Então vamos lá para o nosso primeiro subtítulo, que nós vamos falar sobre a tentação. Antes da gente falar, né, propriamente dito sobre a tentação, nós precisamos fazer aqui, né, recapitular um pouquinho do que a gente viu nas lições passadas. E eu deixei aí algumas referências bíblicas para nós acompanharmos o desenrolar desta história aqui. Então, em Gênesis, capítulo 2, o versículo 27, como está aí no slide que vocês podem acompanhar, nós vamos ter a criação aqui, né, do homem e da mulher, quando diz o versículo. No capítulo 1, eu coloquei 2 ali, mas na verdade é o capítulo 1, tá? Vocês podem corrigir aí que foi um erro de digitação. É o capítulo 1 e o versículo 27 que eu quero destacar aqui. O capítulo 2 nem tem versículo 27, tá bom assim? Corrijam aí, por favor. Então, no capítulo 1 e o versículo 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E o final do versículo diz: macho e fêmea os criou. Continuando a história, passando para o capítulo 2 e o versículo 8 e o versículo 9, vai falar que Deus criou um habitat, plantou um jardim para o homem. Então, nós vemos aí no versículo 8 que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E depois no versículo 9, que eu resumi, fiz um resuminho aí para a gente ter só a ideia, tá? A gente vai ver assim, que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. E vai nos falar da árvore da vida no meio do jardim e também da árvore da ciência do bem e do mal. Tá certo assim? E depois nós passamos já para o capítulo 2 e o versículo 16 e 17, nós vamos ter recomendações de Deus. O que será que Deus recomendou? Deus preparou esse jardim, colocou as árvores, né, fez brotar essas árvores para alimentação, mas colocou ali também 2 árvores, né, com um nome até interessante aqui, né, árvore da vida, árvore da ciência, do bem e do mal. E nós vamos ver que Deus deixou algumas recomendações, como você pode ver aí através do nosso slide, o versículo 16 e 17, é que nós vamos ter essa recomendação. E ordenou, percebam aqui o detalhe do versículo, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Guarde isso, tá? Então, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, agora aqui que vem o detalhe para nós, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê?
que não podia comer? Aí vem aqui a explicação, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Entenderam? É muito importante que vocês gravem bem e entendam bem esse versículo 16 e 17 para nós caminharmos para o capítulo 3. Então, aqui tem uma ordem de Deus, podia comer de todas as árvores, apenas da árvore da ciência do bem e do mal, que não era para comer, certo? E o que ia acontecer, a palavra é bem taxativa, certamente morrerás. E agora nós vamos para o capítulo 3, que é a nossa lição de hoje, que vai falar sobre a queda do homem, o que ele fez, hein? O que o homem aprontou aqui? Vamos ver no capítulo 3, esse texto está bem explicadinho, tá? Ele é um texto longo, mas nós vamos destacar apenas aqui alguns versículos. Nós vamos perceber a partir do versículo 1 que está escrito assim: a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, ou seja, entre todos os animais, a serpente era mais astuta. E depois diz assim: e esta disse à mulher. Aqui que nós vamos já entrar na tentação mesmo, olha. O que é a serpente? Será que foi a serpente mesmo? Não, ali era o mal, o inimigo, o Satanás, né? Da forma que nós falamos, né? Os seus nomes, o diabo, mas ele também é chamado de serpente. Então aqui ele usou um animal, se disfarçou neste animal para enganar. E ele diz para a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Vocês perceberam a forma como o mal chegou conversando com a mulher? Ele já colocou uma dúvida na palavra de Deus. O que nós lemos lá no capítulo 2 e o versículo 16? O que Deus disse? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Só não era para comer da árvore da ciência do bem e do mal. Mas aqui nós vemos que o inimigo chega já jogando uma dúvida para a mulher. Foi assim que Deus disse? Deus falou então que não pode comer de nenhuma, né? Mas a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Isso está no versículo 2. Então, a gente percebe aqui, né, já algumas lições para nós, tá certo? Nós vamos entendendo que é a serpente, né, ou seja, o mal ali disfarçado nesta serpente, já veio com palavras, né, para enganar, palavras capciosas. E se vocês acompanharem essa leitura, se nós formos ler todos os versículos, nós vamos tomar um tempo aqui que não é o nosso propósito. Nós queremos fazer um trabalho um pouco mais rápido, né? Bem mais resumido, mas vocês podem ler todos os versículos para acompanhar com detalhes, tá certo? Nós vamos perceber aqui toda essa conversa, esse engano, até que a mulher, olhando para a árvore, né, achou bonita mesmo. Nossa, é muito linda essa árvore, parece um fruto muito bom. E a gente vai perceber que ela come desse fruto, tá? Isso já está lá no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui que está a parte triste, né, da nossa história, tá certo? Nós percebemos aí que com o engano, a serpente, né, o mal,
trocou tudo que Deus tinha explicado, né? Mostrou que não tinha problema, que ela ia ficar, né? Eles ficariam como Deus, conhecendo todas as coisas. Então, falou que não ia morrer não, vocês não vão morrer. Mas lembra lá do versículo 17 que nós lemos a palavra de Deus? Certamente morrerás. Mas o inimigo trocou tudo isso. O mal, né? Nós vemos aqui uma troca, inverteu, trouxe dúvida, colocou outras propostas e conseguiu persuadir a mulher. Então, nós percebemos aqui métodos de ataque do inimigo, a forma que ele ataca. Primeiro, lança dúvidas, deixa a pessoa em dúvida para não acreditar naquilo que Deus fala. Nega o que Deus fala, né? A serpente disse que não tinha perigo nenhum em cometer aquele ato, em comer daquele fruto. E também mostra vantagens, né? Mostrou vantagens. Cuidado com isso, tá certo? Nós estamos estudando esse capítulo aqui de 3, com o título de A Queda do Homem, no intuito de nós aprendermos, de nós conhecermos a palavra, mas também tomarmos cuidado com a nossa vida, porque os métodos de ataque do inimigo continuam os mesmos, tá certo? Tá? Um outro detalhe interessante é que a palavra não nos revela qual fruto. Com certeza vocês já viram alguma imagem sempre associando com alguma fruta conhecida nossa, mas a Bíblia aqui não diz nome de fruto, tá certo? Nós não podemos colocar um nome aqui a esse fruto que não está escrito. A palavra só diz que era a árvore do conhecimento, né? A árvore da ciência, do bem e do mal, tá certo? Então, olha, do mesmo modo que o diabo, a antiga serpente, como é que a gente sabe que é o diabo? Porque depois nós vamos ter uma passagem em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, que vai falar da serpente, do diabo, a antiga serpente. Então aí a gente vai entender que ali era o mal disfarçado, tá certo? Então, da mesma forma que ele enganou a mulher ali no jardim, né, enganou a Eva, ele também tenta enganar a gente, tá certo? Ele tenta enganar você, a mim, e dizendo que a gente não precisa atentar para as proibições de Deus, tá certo? Que nós não vamos ter nenhuma consequência ruim, não vai ter perigo nenhum, e sempre coloca dúvida nas ordenanças de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz as instruções para a nossa vida, como que nós devemos viver, nos comportar, como que devemos, né, proceder na nossa maneira de ser. E sempre o inimigo põe em dúvida estas coisas, achando que, né, isso é bobeira, isso não tem nada a ver, não vai acontecer nada. É a mesma forma de ataque que aconteceu ali com Eva. E nos dias de hoje, se vocês prestarem atenção, parece que está tudo permitido, não é mesmo? O que nós vemos? Olha, sexo antes do casamento. Ah, não tem problema. Prostituição, uso de drogas, se embebedar, outras práticas também contrárias à palavra de Deus. Não existe proibição no mundo. Vocês já perceberam isso? Tá? Então, a mesma enganação maligna continua e precisamos fugir das tentações. Porque vocês vão ver na sequência dos nossos versículos, do nosso estudo, que a desobediência, ela traz consequências horríveis. E isso continua até hoje, tá certo? Então, cuidado aí. Vamos prestar atenção, tá certo? Então, é por isso que nós estamos estudando.
É por isso que nós estamos fazendo este material, produzindo esse trabalho, pensando em vocês, meus adolescentes queridos, preocupado com vocês que estão diante desse mundo tão cheio de ofertas, né? Muitas coisas confundindo a cabeça aí de vocês. Mas nós temos a palavra de Deus para nos orientar, tá certo? E a gente estudando a palavra, nós vamos aprendendo qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. E a gente vai perceber e compreender quais são as estratégias do inimigo para a gente, fugir dele, fugir do pecado, tá certo assim? Então, olha, vamos lá para a sequência aqui, agora já para o nosso segundo subtítulo, onde nós vamos ter os resultados da queda. O que aconteceu depois dessa desobediência a uma ordem de Deus? Então, olha, sequência do versículo aí, nós vamos perceber que depois da desobediência, ambos viram que estavam nus e se esconderam da voz de Deus. Por quê? Porque estavam com medo, tinha feito coisa errada, né? Estavam com medo. E no capítulo 3, o versículo 7, é que diz isso para nós, olha. Então foram abertos os olhos de ambos, tá certo? E conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Se esconderam da voz de Deus. E Deus pergunta, né? Aqui nós vamos ver o Senhor Deus chamando Adão. Onde estás? Deus não sabia? Lógico que sabia. Mas aqui é uma forma dele perguntar para que o homem pudesse responder. Ele queria ouvir uma resposta do homem, do que ele tinha feito, tá certo? Nós vamos perceber aí na sequência do versículo que a resposta, né, que eles deram para Deus. E como foi que eles fizeram? Um foi passando a responsabilidade para o outro, tá certo? Isso está aqui na sequência dos nossos versículos, vocês podem acompanhar aí pelo slide, no Gênesis capítulo 3, versículo 11 até o versículo 13, tá certo? No finalzinho aqui, né, já passando para o versículo 12, nós vemos aqui, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então Adão já jogou a responsabilidade para a Eva. Aí Deus pergunta para a mulher, aí Deus questiona a mulher, e a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. Já jogou a responsabilidade para quem? Para a serpente. Então, nós aprendemos aqui que não adianta jogar a responsabilidade para o outro. Cada um tem a sua culpa, cada um tem a sua responsabilidade pessoal no pecado que comete, no erro que faz, tá certo? Nós vamos observar aí pela narração bíblica que nem o homem e nem a mulher, né? Não pedem perdão. Eles não pedem perdão pela desobediência, mas sempre um empurrando a responsabilidade do erro para o outro. E aqui nós tiramos uma lição para nós, que depois nós vamos ver num versículo aqui em Provérbios, no capítulo 28,
e o versículo 13. Vocês vão entender, né, o que nós queremos acrescentar aqui. Olha, reconhecer que caiu e pedir perdão traz a misericórdia em seu favor. Já a desobediência traz resultados ruins. Olha o que diz esse provérbio. Preste bem atenção. Provérbios capítulo 28 e o versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá certo? Então, são ensinos que nós vamos tendo através desta lição aqui da queda do homem. Eles erraram, desobedeceram, não assumiram a responsabilidade, mas não adiantou, porque vem agora a consequência. E tá aí no slide, vocês podem ver no nosso último itemzinho aí do slide, a desobediência traz resultados ruins. A sentença da parte de Deus não tarda. Então guardem isso para vocês. A desobediência sempre traz consequências ruins. Tá certo? Sejam obedientes. Esse é o conselho da palavra de Deus. E no capítulo 3 de Gênesis, e o versículo 14 a 19, nós vamos ter as sentenças. Aqui Deus deu, né, uma sentença para cada um. Para a mulher, qual foi? Então, o versículo 16 diz assim, olha, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, nós vamos ver aqui, né, a sentença da mulher seria com dor, teria os seus filhos, tá certo? E para o homem, qual foi a sentença dada ao homem? Está no versículo 17. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Qual a sentença? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui está a sentença para o homem, tá certo? Então nós temos a sentença da mulher, a sentença para o homem. Ele teria seu esforço para conseguir agora, né, o alimento, para cultivar, já teriam os espinhos, já não seria fácil, né? Ele teria agora que se esforçar mais para conseguir, né, manter-se vivo. Mas a sentença está aqui, vai morrer. Agora você pode perguntar assim, nossa, mas quando comesse então do fruto, já não era para cair mortinhos os dois? Já não eram para ter morrido na hora? Sim, mas aqui nós vemos uma morte espiritual. Nós vamos percebendo que essa morte foi espiritual. Se esconderam de Deus. Depois nós vamos ver a sequência dos capítulos aqui do nosso estudo, como que isso se espalha, a maldade de geração para geração, como esse pecado só foi aumentando. Então, e veio também a sentença da morte,
um dia ia voltar ao pó, tá certo? É essa a morte física. E nós percebemos, tá, que quando pecamos, sem a presença de Deus, que é a verdadeira vida, o resultado é morte espiritual. Entretanto, com Cristo, quando o seguimos e obedecemos a sua palavra, nós passamos da morte para a vida. E a sentença da serpente foi que, né, ela seria maldita mais que todos os animais, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui é um detalhe, eu não sei se vocês já viram também algumas imagens de serpente com pezinhos, né? Isso não é assim, não. Nós não temos nenhum indício disso aqui, nenhuma explicação assim, dessa forma na palavra. Esse sentido da palavra é o sentido da humilhação, tá certo? Vocês podem depois ler esses versículos, toda essa sequência aqui do capítulo 3, para que vocês acompanhem mais detalhes nesses versículos. Tudo bem? Vamos agora, então, para a nossa conclusão. O que nós concluímos de tudo isso? Por causa da queda humana, todos nascem mortos espiritualmente. Porém, através de Cristo Jesus, podem receber vida espiritual, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Romanos, nós temos uma explicação a respeito desta palavra. E eu gostaria de deixar para vocês Romanos capítulo 5 e o versículo 12, que é muito importante a gente entender essa expressão. Tá certo? Olha o que diz a palavra de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É o que está registrado aí, todos nascem mortos. Interessante, né? Fica até estranho a gente falar isso, mas mortos espiritualmente. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que tê-lo em nossos corações, porque Ele é a vida. Se nós não tivermos Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. E depois nós vamos perceber aí, continuando a nossa conclusão, quando Cristo voltar para buscar sua igreja, só subirá para o céu quem deu ouvido à voz de Deus e creu em seu Filho Jesus Cristo. Isso está, confirmado em Apocalipse. Nós podemos deixar esse versículo aqui concluindo o nosso estudo. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 14 diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, é só através de Jesus Cristo que nós poderemos alcançar, entrar no céu. Se vocês, depois lendo com calma o capítulo 3 que nós falamos no nosso estudo, vocês vão perceber que tanto o homem quanto a mulher foram expulsos daquele jardim, daquele paraíso que Deus tinha feito. E a entrada ficou bem guardada, eles não poderiam mais retornar para lá. Isso já tem um sentido espiritual para nós, que é o que nós estamos concluindo a lição aqui. O acesso a Deus ficou fechado quando eles foram expulsos ali do paraíso. Mas a mensagem para nós
que nós podemos agradecer e dar glória a Deus é que Ele mandou o seu Filho, a semente da mulher, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher, através de Jesus Cristo, este caminho foi aberto e hoje nós temos acesso a Deus. Nós temos os nossos pecados perdoados e nós podemos ter esse direito de tocar, de ter a vida, que é Jesus Cristo. Que assim seja na sua vida, que você possa ter esse entendimento, confessar os seus pecados, arrepender-se dos atos, daquilo que foi praticado, que não está em conformidade com a vontade de Deus. A oportunidade é agora. A oportunidade é agora para você se arrepender, confessar, porque nós lemos lá no versículo que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que Deus te abençoe e te dê essa oportunidade e que você possa ter esta certeza de que através de Jesus Cristo, todos nós estaremos no céu com Ele. Amém? Assim que Deus te abençoe. Mas espera aí que tem quem já acompanha as nossas lições sabe que a gente gosta de deixar um desafio. E o desafio dessa semana, hein? Que será? Uma lição um pouco triste, né? Nós vemos aí. Mas qual vai ser o desafio? O desafio é muito bom! Qual é o desafio? Sim, eu deixei para vocês lerem em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o 17. O que vocês vão encontrar lá? Vocês vão encontrar lá uma armadura. Para que essa armadura? Para vencer o diabo, para vencer as tentações. Então, leiam Efésios capítulo 6, do versículo 10 a 17. Você pode até fazer aí uma lista do que tem nessa armadura, tá bom assim? Que Deus te abençoe, um abraço a todos e que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?